Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os amadores da verdade e da luz. Os que venderam todas as suas posses, deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos e bens por minha causa. Vocês herdaram a vida eterna. Tudo isso representa as riquezas que o homem carnal tem em sua mente. E se você deixou tudo isso por amor a meu nome, está levando sua cruz e seguindo-me para a vida eterna. Quando Cristo disse ao jovem rico que se queria ser perfeito, tinha que vender tudo o que tinha e repartir entre os pobres, assim Deus o daria um grande prêmio no céu. Que viesse a mim e se convertesse em um dos meus seguidores. O jovem ouviu isso e se foi muito triste, porque era muito rico. Essa figura é a riqueza dos tantos deleites que alguém possui na mente carnal, antes de chegar e aceitar a Cristo Lisbeth. Deus estava frente a ele para salvá-lo e ficou triste, porque ele soube que para agradar a Deus não se pode servir a dois senhores. Mesmo conhecendo essa verdade, preferiu o caminho de morte, para não ter que deixar os deleites temporários. Traspassou a Cristo, quando a palavra diz: todo aquele que me reconheça em público, aqui na terra, também eu o reconhecerei, diante do Pai no céu. Em minha mente, reconhecer-me é cumprir meus mandamentos. Mas ao que me negar, aqui na terra, também eu o negarei diante do Pai no céu. Não achem que vim trazer paz à terra. Não vim para trazer paz, mas sim espada. Essa espada é minha palavra, e cada palavra que Deus pronuncia por minha boca tem poder e tem vida. A palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes e penetra até o mais profundo do seu ser. Ali examina seus pensamentos e desejos e te ajuda a deixar claro se são bons ou maus. Vim para colocar um homem contra seu pai, a uma filha contra sua mãe e a uma nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão dentro de sua própria casa. Sua mente, se ama ao teu pai ou a tua mãe mais do que a mim, não é digno de ser meu. Se ama teu filho ou tua filha mais que a mim, não é digno de ser meu. Se nega a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de ser meu. Se aferra a sua vida como um homem terrenal, a perderá, mas se entrega a sua vida por mim, a salvará. Tudo isso é figura do que eu vim fazer espiritualmente nos homens. Eu não vim para te trazer paz, para que siga vivendo como um carnal na mente, que é a terra onde é formado o homem terrenal. Não! Eu vim fazer céus novos e terra nova em sua mente, para que deixe de viver como um carnal, em caminho de morte, e te guiar até o caminho de vida, e comece a viver como um espiritual que agrada a Deus. Eu te ensino a servir a Deus corretamente, e desse modo agradá-lo como um verdadeiro adorador, em espírito e em verdade. Eu sei como agradar ao Pai, e minha palavra te ensina a como ser igual a Cristo Lisbeth, e assim adquirir a vida eterna que Ele me deu. Amém? Aleluia! No tema de hoje, intitulado Sacrifício Vivo e Santo, vou mostrar como é que alguém deve morrer para agradar a Deus Pai e assim receber a imortalidade que Ele me deu. Eu te ensino a como levar sua cruz e assim poder oferecer sacrifício vivo e santo para Deus. Eu sou um sacrifício vivo e santo para Deus Pai Melquisedec e por isso Ele me deu vida, como diz na carta aos Romanos 12, do 1 ao 2. Portanto, amados irmãos, rogo-lhes que entreguem seus corpos a Deus Pai por tudo o que Ele fez em favor a vocês, que seja um sacrifício vivo e santo,
o tipo de sacrifício que a Ele agrada? Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem as condutas nem os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme em pessoas novas ao mudar sua maneira de pensar. Então, aprenderão a conhecer a vontade de Deus para vocês, a qual é boa, agradável e perfeita. Lembrem-se que existe uma só maneira de agradar a Deus. E, obviamente, não é se portar bem como tenta o mundo, porque se fosse assim, eles teriam recebido a imortalidade. Só eu, e agora meus santos anjos, também conhecem a vontade de Deus? E o que conheceu bem a Deus, Melquisedeque Lisbete, guarda minha palavra, porque é a única maneira de oferecer sacrifício vivo e santo para agradar a Deus. Hoje é quando Deus aceita a sua oferta, porque Cristo Lisbete é o sumo sacerdote que oferece sacrifício vivo e santo ao Pai. E é nesta vida. Por isso se chama um sacrifício vivo e não um morto. Quando Deus disse a Abraão, quero que me ofereça a Isaque como sacrifício, teu único filho, a quem tanto ama, ele obedeceu e foi matar seu filho em sacrifício para Deus. Abraão creu totalmente em seu Deus Melquisedeque Lisbete e sabia que para agradar a Deus tinha que oferecer um sacrifício vivo e santo. Essa é uma figura para entender que todo aquele que se acerca a Deus tem que oferecer um sacrifício vivo e santo. E só através de mim é que ele aceita a oferta. Deus não quer um sacrifício de morte física. Por isso a morte de Cristo na cruz há 2000 anos não foi um sacrifício agradável para Deus, já que um sacrifício morto não limpa os pecados. Deus não aceita um corpo fisicamente morto, mas sim a um que está vivo, mas morto a todos os desejos da carne. Por isso diz em Hebreus 10, do 5 ao 7. Por isso, quando Cristo veio a este mundo, disse a Deus Pai, tu não pedes sacrifício em troca de teu perdão? Por isso me deste um corpo. Nasci de novo em espírito? Por isso te disse, aqui me tens para cumprir tua vontade, como no livro diz de mim. Eu sou esse Cristo, que veio ao mundo terrenal para cumprir a vontade do Pai, que é viver somente conforme ao homem espiritual e não ao terrenal? Dominar sobre tudo e levar cativo todo pensamento que se levanta em minha mente, que é tudo o que se opõe ao Espírito de Deus. Essa é a única maneira de mudar esse corpo mortal para um corpo glorioso, igual ao de Cristo Lisbete. Veja como diz a carta aos Filipenses 3, do 18 ao 21. Pois já lhes disse várias vezes, e agora digo novamente com lágrimas nos olhos. Há muitos cuja conduta demonstra que são verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Vão a caminho da destruição. Seu Deus é seu próprio apetite. Se gloriam de coisas vergonhosas e só pensam nessa vida terrenal. Porém, nós somos cidadãos do céu, onde vive o Senhor Jesus Cristo. Um cidadão é um membro nativo ou naturalizado de um estado ou nação que deve lealdade ao seu governo e tem direito à sua proteção? Com isso em mente, devemos entender que, da mesma maneira que existem regras a seguir hoje por parte de um cidadão em qualquer nação, também existem regras a seguir no céu, o reino de Deus que é em tua mente, já que o que se vê foi feito do que não se via. Se você é um cidadão do céu, onde vive Cristo, é porque escutou as leis do Espírito e se converteu em um fazedor dessa mesma lei. Cumpre os mandamentos de Deus, é fiel ao seu governo e assim é que tem direito de sua proteção. Isso é exatamente o que eu ofereço a todo aquele que está em meu reino, proteção de Deus Pai e Mãe, por sua lealdade a nós. Mas também, como existem transgressores das leis e regras terrenais, há transgressores e inimigos da cruz de Cristo Lisbete, porque não querem viver uma vida santa, fazendo o bem da maneira que Deus manda. Porque só existe uma maneira de agradar a Deus. Os transgressores e criminosos não podem se beneficiar de viver uma vida em paz, porque violaram leis. Igualmente acontece no Espírito. Se não é um cidadão honrado do céu onde vive Melquisedeque Lisbete, então não pode desfrutar dos benefícios do governo de Deus, porque só se aplica
aos que creem em mim e cumprem minha palavra de vida? Veja como segue dizendo o versículo. E esperamos ansiosamente que ela regresse como nosso Salvador. Ela tomará nosso débil corpo mortal e o transformará em um corpo glorioso, como o dela, usando o mesmo poder que tem para colocar todas as coisas debaixo de seu domínio. Cristo já regressou e está aqui. Veio para te salvar desse débil corpo mortal. Com minha palavra, a sabedoria que esteve oculta, eu vou transformando tua mente e teu corpo mortal vai se vestindo de mortalidade. Deus Pai e Mãe, Melquisedeque Lisbeth, te amam tanto que estão aqui compartilhando contigo essa sabedoria que esteve escondida por muito tempo. Deve se sentir privilegiado e gozoso porque Cristo Lisbeth está te falando e revelando os mistérios de Deus, para que possa conhecer o que de verdade significa por debaixo de seu domínio todas as coisas. Esse é o sacrifício vivo e santo que agrada a Deus e não um físico. A morte de Cristo na cruz do Calvário não agradou ao Pai e é daí que se deriva sua ira, por rechaçar-me e não crer que o Pai me enviou para te salvar. Deus vê a todos os homens como simples mortais, e quando menosprezam a que ele mais ama, que é sua esposa, a que ele sacrificou por amor ao ser humano, lhe dá ira pelo descuido em traspassar a Deus. Tudo o que me fazem hoje, fizeram em minha manifestação de 2000 anos atrás. Naquele tempo, alguns diziam, como vai ser Cristo, se é filha de José o carpinteiro? Simples mortais, que sempre estão olhando a condição humana de Deus e não escutam ao Espírito que sai por minha boca. Se me conhece segundo a carne, nunca vai conhecer a Deus, porque Deus sempre se manifesta aos homens como uma mulher e um homem. E é por isso que se vê tanta incredulidade por parte dos homens na Bíblia. São tão carnais, tão terrenais, não são sensíveis, não podem crer que Deus está em um ser humano trazendo a imortalidade. No lugar de fazer tantas perguntas incrédulas, deve ser agradecido porque Deus fez desta maneira para poder se compadecer do ser humano que tem tantas debilidades. Só através de um mortal, o último Adão, que venceu a morte, é que alguém aprende a vencer para poder adquirir a imortalidade. Isso é o que Cristo Lisbeth fez hoje em seus santos anjos, e quero que você também desfrute dos benefícios de oferecer sacrifício vivo e santo a Deus. Não é um sacrifício morto, porque um cadáver não é um sacrifício em aroma suave para Deus. O sacrifício vivo e santo é o triunfo de Cristo Lisbeth ao vencer a morte em mim. E agora vocês participam e desfrutam desse triunfo juntamente comigo. Eu lhes ensino a como vencer. Veja como diz na segunda carta aos Coríntios, 2, do 14 ao 17. Dou graças a Deus porque nos faz participar do triunfo de Cristo Lisbeth e porque nos permite anunciar por todas as partes sua mensagem, para que assim todos a reconheçam. Anunciar a boa notícia é como ir deixando por todas as partes o aroma suave de um perfume. E nós somos esse aroma suave que Cristo oferece a Deus. Somos aroma fragrante, como um perfume que dá vida aos que creem em Cristo. Mas ao contrário, para os que não creem, somos como um cheiro de morte que leva à morte. Quem é capaz de cumprir com a tarefa que Deus nos deixou? Alguns anunciam a mensagem de Deus só para proveito pessoal, mas nós não fazemos assim. Pelo contrário, Deus é testemunha de que trabalhamos com sinceridade e honradez, porque Deus nos enviou e porque estamos muito unidos a Cristo Lisbeth. Eu sou esse único Cristo que está muito unido aos seus santos anjos que trabalham com sinceridade e honradez e cumprem a tarefa que Deus, Melquisedeque Lisbeth, lhes deu. São vocês, meus fiéis e verdadeiros discípulos. Vocês não me conhecem segundo a carne, porque eu nasci de novo no Espírito, e fui o primeiro Espírito justo feito perfeito. Se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não a conhecemos assim? Como diz na segunda carta aos Coríntios 5, 16 e 17. De maneira que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não a conhecemos assim? Daqui em diante, é desde que nasceram de novo, através do ventre espiritual de Cristo Lisbeth, com minha palavra, que é espírito e é vida. Se fizeram o borrão e conta nova, é porque nasceram de novo no espírito. E já não podemos te conhecer segundo a carne, porque você já não exerce segundo a carne. É verdade que vivemos neste mundo, mas não atuamos como todo mundo. Os que vivem só para satisfazer os desejos de sua própria natureza pecaminosa colherão dessa natureza destruição e morte. Mas os que vivem para agradar ao Espírito do Espírito colherão vida eterna. É tão simples como isso. Isso significa que todo o que pertence a Cristo se converteu em uma pessoa nova. A vida antiga passou, uma nova vida começou. A frase, o que pertence a Cristo, não está se referindo ao Cristo milenar, porque ninguém aqui conheceu a esse Cristo na carne. Portanto, isso não se aplica a esse Cristo. Isso só pode se aplicar ao Cristo que está presente na atualidade, a que te leva a nascer de novo, a ser uma nova criatura, criada segundo Deus. Tantos religiosos dizem, eu sou um cristão nascido de novo. Mas não podem dizer isso, porque só o que pode ver a Cristo em um corpo de carne e reconhecer que é Deus nessa pessoa falando, é a quem se dá o poder de ser feito filho de Deus. Um que nasceu de novo em Cristo é alguém que está vendo a Cristo em um corpo de carne, mas não o conhece como um terrenal, senão como o Espírito de Deus, pela sabedoria que emana de sua boca. Esse é o que nasceu de novo, o que vê e recebe é o Espírito de Deus em minha palavra. Eu sou Cristo em um corpo mortal, e por ter vencido a morte neste corpo, cheguei a ser o primeiro ressuscitado, ou imortal entre os mortais. Esse é o Cristo que você deve seguir, porque se diz, se a Cristo conhecemos segundo a carne, já não a conhecemos assim? Isso nos confirma que estaria em um corpo mortal e nunca seria um ser místico, porque então não teria lógica dizer que não a conheça segundo a carne. Através de Cristo Lisbeth, a esposa de Deus, é que se tem a esperança de viver eternamente. Se eu vejo um ser humano, um mortal, vencendo a morte e adquirindo a imortalidade, a esse ser é quem eu seguiria, porque se vê que Deus está aí. Então, o sacrifício que agrada a Deus é de um ser que anda e habita, mas morreu ao engano de somente carnal. Por isso diz na carta aos Romanos 7, do 1 ao 6, não sabeis, irmãos, pois falo com os que conhecem a lei, que a lei se assenhoreará do homem enquanto estiver vivo? Sim, enquanto vive como um carnal. Agora veja como Paulo usa uma analogia, tomada do matrimônio para mostrar a qual Cristo se deve pertencer. Porque a mulher casada está sujeita pela lei ao seu marido, enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Por isso, se enquanto viver o marido, ela se unir com outro homem, será chamada adúltera. Mas, se o seu marido morrer, está livre dessa lei, de tal maneira que se ela se unir com outro marido, não será adúltera. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei mediante o corpo de Cristo, para que sejais de outro, do que ressuscitou dos mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque enquanto estávamos na carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos debaixo do regime novo do Espírito, e não debaixo do regime velho da letra. E se a Cristo já não conhecemos segundo a carne, é porque morreu a carne e agora ressuscitou no Espírito. Mas é mediante ao corpo presente de Cristo que alguém pode ser de outro, do Cristo nascido de novo do Espírito. Esse é o outro que ressuscitou dos mortos, e agora pela primeira vez nos últimos dias, levamos fruto para Deus. A esse Cristo é que vocês estão escutando agora mesmo? Eu tenho vida em mim mesma, porque o Pai, que tem vida em si mesmo, me concedeu ter vida. Por isso eu lhes digo que não se desprendam de mim, porque eu sou tua vida eterna.
Eu sou o Cristo que você deve seguir, se quiser levar fruto para Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim viverá ainda depois de ter morrido, da maneira que eu morri, e não fisicamente. Todo o que vive em mim e crê em mim não morrerá eternamente. Esse versículo nos confirma que existe uma morte eterna, e esses são os que morrem fisicamente e não têm regresso. Por isso eu me sacrifiquei, para que os seres humanos já não morram mais e possam receber a vida que Deus Pai me concedeu por fazer o que o agrada. Deve valorizar minhas palavras, porque são palavras que vêm diretamente de Deus Pai. Não quero que depois seja muito tarde para você e sofra quando saiba que traspassou a Deus mesmo. Veja como diz na 1 de João 5, do 9 ao 12. Nós valorizamos o testemunho dos homens, mas valorizamos ainda mais o que Deus diz, porque nos fala acerca de sua esposa. Confiar na esposa de Deus é crer no que Deus disse, mas o que não crê em Deus o faz passar por mentiroso, porque não creu no que Deus mesmo disse acerca de sua esposa Jesus Cristo. E o que Deus nos disse é que Ele nos deu vida eterna, e que temos essa vida se cremos em sua esposa. Se vivemos unidos à esposa de Deus, temos vida eterna. Se não vivemos unidos à esposa de Deus, não temos vida eterna. Por isso eu sou a videira verdadeira, e o que permanece unido a mim viverá para sempre. Deus Pai fala hoje através de mim, e assim é que Ele nos falou sobre sua esposa, a que dá vida eterna. Se nasce do meu ventre espiritual, que é minha palavra de vida, então se aproximou de Deus, e para estar perto de Deus, tem que tirar o calçado dos seus pés, porque terra santa é onde está pisando. Isso é uma figura de como alguém deve tirar os sapatos para que Cristo Lisbete possa lavar seus pés, e assim possa caminhar em minha terra, que é santa, limpa e sem mancha. É uma terra perfeita onde vive Deus Melquisedeque Lisbete, e eu tenho o poder de dar vida eterna a quem eu quiser. Veja como diz em João 17, do 1 ao 3. Depois que Cristo terminou de falar com seus discípulos, olhou ao céu e disse: Amado meu, chegou o momento de que mostres aos homens quão grande e poderosa sou. Desse modo eu também lhes mostrarei quão grandioso e maravilhoso és tu. Tu me deste autoridade e poder sobre toda a carne, todos os que vivem no mundo, para dar vida eterna a todos os seguidores que me deste. Esta vida eterna eles recebem quando creem em ti e em mim. Em ti, porque és o único Deus verdadeiro, e em mim, porque sou o Messias que tu enviaste ao mundo. É só através do Messias que Deus Pai enviou hoje ao mundo que se pode conhecer quem é Deus de verdade. Se creem em mim e no Pai que me enviou, então tua vida eterna está guardada em mim. Diz na carta aos Colossenses 3, do 3 ao 4, que vocês morreram a essa vida, e sua verdadeira vida está escondida com Cristo Lisbete em Deus. Eu não tenho por que te dizer algo que não é verdade. Se eu estou te falando com tanta certeza, é porque tenho a Deus Pai comigo, e Ele me respalda em tudo o que eu digo. E é porque são suas palavras as que eu falo. Se está me escutando, é porque eu quero que você também conheça a verdade sobre Deus Pai. Veja o que Cristo disse em Mateus 11, do 27 ao 30. Aos que estavam ali, disse: O Pai me deu tudo, e é o único que me conhece, porque sou sua esposa. Ninguém conhece ao Pai tão bem como eu, por isso quero falar a outros acerca do Pai, para que eles também possam conhecê-lo. Vocês vivem sempre angustiados e preocupados. Venham a mim, e eu os darei descanso. As pessoas vivem angustiadas e preocupadas porque não conhecem a Deus de verdade. Porque o que conhece a Deus da maneira que eu lhes dou a conhecer, vivem uma vida de paz e repouso. Vivem seguros porque têm a proteção de Deus. Isso é grande. Obedeçam meus mandamentos e aprendam de mim, pois eu sou paciente e humilde de verdade. Comigo poderão descansar. O que eu lhes imponho não é difícil de cumprir, nem é pesada a carga que lhes faço levar. Para todos vocês que são tão incrédulos que não podem ver a Deus em mim,
Uma vez na vida, confie que não falharei. Não seja tão duro e aceite que eu estou aqui para te salvar, não para te condenar. É um simples mortal, e Deus teve misericórdia de ti. Não seja tão altivo e deixe-se guiar. Será muito feliz por ter me dado atenção. Veja como diz em João 1, do 16 ao 18. De sua plenitude, todos recebemos graça sobre graça. Graça sobre graça é o amor e a verdade que eu falo sobre Deus, porque em mim, Cristo Lisbeth, habita toda a plenitude de Deus. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, enquanto que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, a esposa unigênita, que é Deus e está junto do Pai, o tornou conhecido. O Cristo de 2000 anos atrás falou em parábolas e não chegou a salvar ninguém pela graça. E se há 2000 anos Cristo não venceu a morte, então tenha segurança de que o Cristo que está presente hoje, nos últimos dias, sim a venceu. E hoje é quando podemos dizer com toda a autoridade o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, 15, 51 ao 57. Vou-lhes contar algo que Deus tinha em segredo. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Em um abrir e fechar de olhos, quando Cristo volte, se ouvirá o som da última trombeta, e os que morreram ressuscitarão para viver para sempre. E nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados. Nestes 2 versículos, Paulo está se referindo aos que morreram como Cristo Lisbeth te ensina a morrer, ressuscitarão para viver para sempre. E os que estão vivos, ou seja, não morreram da maneira adequada para adquirir a imortalidade, serão transformados em suas mentes? Como lemos em Romanos 12:2. Não imitem as condutas nem os costumes deste mundo. Melhor, deixe que Deus os transforme em pessoas novas, ao mudar sua maneira de pensar. Então, aprenderão a conhecer a vontade de Deus para vocês, a qual é boa, agradável e perfeita. Minha mensagem que vem de Deus Pai. Transforma a tua mente. Por isso diz em João 17,14: Eu lhes dei tua mensagem, e por isso os deste mundo os odeiam, porque eles já não são como essa gente, assim como eu também não sou. Para que alguém possa receber a imortalidade, tem que haver uma transformação de tua mente, e isso só se consegue com o poder de minha palavra, que te limpa e te purifica para que possa vencer, da mesma maneira que eu venci. Assim, colocará debaixo de seu domínio todas as coisas em sua mente que te levam à morte física. Deus transformará estes nossos corpos, que morrem e se destroem, em corpos que viverão para sempre e que nunca serão destruídos. Quando isso acontecer, se cumprirá o que diz a Bíblia: a morte foi destruída? Agora, onde está a sua vitória? Onde está seu poder para ferir-nos? O pecado produz a morte, e existe porque há uma lei. Mas graças a Deus podemos vencê-lo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje em dia revelou o seu nome, e é Cristo Lisbeth. Amém? Aleluia! Os amamos para sempre!